Hoje a gente vai falar sobre iluminismo, mas o que foi o iluminismo? O que é iluminismo? O iluminismo como diz o nome, foi o tempo da luz, onde os homens eles queriam buscar mais a razão e a ciência. Eles começaram a pensar mais. Foi um conjunto de ideias que surgiu no século XVIII na Europa e serviu de base teórica para a queda do antigo regime. E esse movimento ele também promoveu várias mudanças econômicas, políticas, sociais e eles defendiam o uso da razão, que era a luz, contra o antigo regime, que era meio que as trevas. É por isso que levou à queda do antigo regime. Agora, algumas características do iluminismo e vamos começar. Eles defendiam o conhecimento racional, o poder da razão, porque eles buscavam mais isso. Eles eram contra o mercantilismo e absolutismo monárquico, que era do antigo regime, porque o absolutismo era meio só uma pessoa no poder, poder absoluto. E eles eram apoiados pela burguesia porque eles tinham interesses em comuns, eles defendiam os direitos naturais de cada indivíduo, que era a liberdade, o direito de ter a sua propriedade, a posse livre de bens. Eles também defendiam a liberdade econômica sem a interferência do Estado, porque o Estado ele interferia em tudo e você não podia fazer nada. O que o Estado dizia, você tinha que fazer. O iluminismo tinha vários pensadores. E agora eu vou falar os principais teóricos. O primeiro que eu vou falar é John Locke. A obra dele se chama Ensino acerca do entendimento humano. A teoria dele era nos direitos naturais, da vida, liberdade e propriedade. Porque lá, se você tivesse um terreno, o terreno era do Estado, do rei. Não era de você. Ele meio que queria isso pra gente, liberdade, a vida e a propriedade. Agora, o Montesquieu, um dos filósofos mais importantes, ou se não o mais, do iluminismo, a obra se chama O Espírito das Leis e a teoria é a separação dos poderes, que é o mais importante que é usado até hoje, o legislativo, o executivo e o judiciário. E era a base do liberalismo político. Por isso que Montesquieu era tão importante. Agora, o Voltaire, que também era muito importante, que a obra dele era tratado sobre a tolerância, que ele criticava a ironia do antigo regime, ele criticava também a igreja, a intolerância religiosa. O poder da igreja já era fraco, mas mesmo assim ainda tinha influência sobre as pessoas naquela época. Ele também tinha defesa da liberdade de expressão. E tem uma frase que ele disse, que é: posso discordar de todas as palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Porque naquela época eles também não tinham muita liberdade. Era o que o Estado falasse e você tinha que aceitar aquilo, porque senão não ia adiantar de nada. Também tem esses outros pensadores, mas eles focaram mais na economia, que é o Quesnay, o Henri Robert Jacques, também tinha o Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo que defendia a democracia direta, que quer dizer que cada indivíduo seria capaz de participar de todas as decisões políticas. Também tinha o Diderot, que queria, expandir os pensamentos, organizar os pensamentos das pessoas. A expansão do conhecimento, mais conhecimento, sair da caverna, quase isso. Também tinha o Adam Smith, que era considerado o pai da economia moderna e era muito importante no liberalismo econômico. E ele era contra a intervenção do Estado na economia. O iluminismo influenciou alguns movimentos, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e a independência das 13 colônias. O símbolo do iluminismo foi a enciclopédia. Há muito tempo, os pensadores eles estavam querendo escrever um livro que tivesse todos os conhecimentos do mundo. E aí eles idealizaram isso na enciclopédia, que foi um livro muito grande, cheio de volumes, que foi escrito por muitos pensadores, e a igreja era totalmente contra a enciclopédia, porque a igreja, naquele tempo, era o que tinha todo o conhecimento. Então, as pessoas de lá via a igreja com total poder, porque quando queria saber de algo, era só a igreja que sabia de tudo. E aí a igreja foi contra, porque tirou todo o poder dela, né? A razão é iluminar o pensamento humano, acabando com a escuridão da Idade Média.